O que começou como uma doença respiratória localizada em Wuhan, na China, acabou paralisando o mundo de uma forma sem precedentes. Meio ano de 2020 perde-se com o novo coronavírus. O triste saldo, conforme dados da Universidade Johns Hopkins, a 25 de junho, é de mais de 484 mil mortes em todo o mundo, mais de 5.400 mortes em África, continente que tem muitas dificuldades na área de saúde. A crise abala todos e a solução ainda é um enigma. Neste programa especial, Covid-19, Caminhos para o Futuro, vamos juntos procurar a solução. É a Voz da América e seus parceiros a partir de Washington, D.C., para toda a África lusófona. Eu sou Amâncio Miguel. A China anunciou hoje que subiu para 9 o número de vítimas mortais. Os Estados Unidos anunciaram ontem ter registrado o primeiro caso. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Together we can still change the course of this pandemic, but that means addressing inaction. Eu aterrei esta manhã, vinha de Washington, D.C., e o que aconteceu foi que assim que liguei o meu celular, tinha a notícia de que o presidente Trump tinha decidido suspender as viagens entre os Estados Unidos e a Europa. Este é Washington fora de horas em condições especiais. Estamos em tempo de coronavírus. Em Angola, o coronavírus fez as primeiras vítimas mortais. Dados oficiais dizem que os 4 casos de Sofala não têm nenhuma relação, ou seja, as 2 crianças e os 2 adultos infectados vivem em bairros totalmente diferentes. Para encontrar caminhos para melhor responder aos desafios da Covid-19, temos conosco a doutora Ana Novaes, diretora adjunta do Departamento de Saúde de Rhode Island, aqui nos Estados Unidos, a doutora Vânia Teófilo, especialista em Engenharia Biomédica em serviço no Instituto Nacional de Saúde de Cabo Verde, o doutor Jeremias Agostinho, que é mestrado em Saúde Pública e está em Luanda, Angola, o Dr. Jorge Matine, moçambicano, especialista em Governação e Saúde, e a nossa médica residente, a doutora Graça Matini. Na apresentação estamos com Ludmila Rangel, da TV Zimbo, em Angola, Maria da Luz Neves, da televisão de Cabo Verde, e Olen Guedes, da televisão de Moçambique. Para melhorar a resposta, precisamos de ver o que foi feito nos últimos 3 meses. E vamos a Luanda, de onde Ludmila Rangel conta como Angola lida com a pandemia. Olá, Mâncio. Angola registrou os seus primeiros casos da Covid-19 a 21 de março. Eram cidadãos angolanos que importaram a doença a partir de Portugal e 6 dias depois do registro dos 2 primeiros casos, o Presidente da República, João Lourenço, decretou o estado de emergência, onde várias medidas para conter a propagação do vírus foram tomadas, como é o caso do confinamento e isolamento social, o encerramento do espaço aéreo e terrestre, incluindo as fronteiras com os países vizinhos. Fez voos humanitários para retirar do estrangeiro os cidadãos angolanos e no país eles foram colocados em quarentena institucional. Atualmente, Angola conta com pelo menos 6 centros de quarentena, 3 hospitais de campanha que foram montados em tempo recorde, sendo que há um hospital nesta altura que já está em funcionamento na capital do país, cá em Luanda. E nessa altura o país recebe todos os dias toneladas de material de biossegurança provenientes da China e agora também da Índia. Está a efetuar perto de 400 testes por dia e controla mais de 3.000 cidadãos em quarentena institucional, dos quais 500 são casos suspeitos. Tal como noutras partes do mundo, em Angola a resposta enfrenta a descrença. A princípio eu estava com máscara, mas quando estava aí a fazer a pequena refeição, eu tirei a máscara, mas de momento estou sem máscara, mas prometo que quando eu voltar para dentro de casa vou usar a máscara.
Acho que é a preguiça na parte deles, porque todos nós sabemos que devemos usar a máscara. Independentemente de cada consciência de cada pessoa. Há outros usam por teimosias, já tem ordens que dão a quem que dá 1 metro de distância, mas há alguém que usa por teimosias. Agora, quem não usa máscara porque ele não tem medo da vida dele, mas quem tem medo da vida está a usar máscara e está a usar álcool gel. Aqui nos Estados Unidos, entre fake news, ceticismo, grandes aglomerações, a resposta teve os seus problemas. Em 3 meses, mais de 124 mil mortes e mais de 2 milhões de infectados no país. A propósito, temos a doutora Ana Novaes, diretora adjunta do Departamento de Saúde de Rhode Island, zona aqui dos Estados Unidos com muita concentração lusófona. Doutora Ana, a resposta aqui nos Estados Unidos teve muitas críticas. A seu ver, o que é que foi bem feito e o que é que falhou? E obrigada por me ter convidado para estar aqui nesta conversa tão importante. Como é que as coisas estão a funcionar nos Estados Unidos e como é que a gente chegou cá? É uma pergunta complicada. Eu penso que tem a ver com a forma como o sistema de saúde é estruturado neste país, nos Estados Unidos. Nós temos uma estrutura de saúde que é essencialmente descentralizada e temos uma estrutura de saúde pública que não tem recebido a atenção que necessita neste momento. Uma pandémica como o Covid-19, onde não existe tratamento, praticamente não existe tratamento, não existe uma vacina ainda, a resposta é essencialmente uma resposta de saúde pública. E nós estivemos numa situação de princípio, onde não existia a capacidade de testagem necessária, não existiam os materiais necessários para cuidados preventivos e o equipamento necessário. E é como eu disse, a estrutura de saúde não estava preparada para essa epidemia. Um outro aspecto que eu acredito contribuiu para a situação que nós vimos nos Estados Unidos é também a cultura do país. Um país que tem uma cultura bastante individualizada, que põe como prioridade número 1 a economia, pessoas que não têm necessariamente a possibilidade de deixar de trabalhar, e um país que tem muitos recursos, mas que também tem muitas disparidades em termos sociais e económicos, onde nós temos um grande grupo de pessoas, números imensos de pessoas que não têm a estrutura social e a estrutura económica para se protegerem como deve ser. Em alguns países, em alguns dos estados, por exemplo em Rhode Island, nós tivemos uma resposta bastante agressiva desde o primeiro dia, em termos de proteção, em termos de ter capacidade de testagem da população para identificar os casos rapidamente. Nós temos na realidade temos a maior percentagem de testes por população nos Estados Unidos. A média nos Estados Unidos tem sido 6, 7, 10%. Nós já testamos mais de 20% da população. Isso permitiu-nos ter uma resposta bastante agressiva em termos de identificação de casos, em termos de identificação de contactos, pôr as pessoas em quarentena e em isolamento e dar-lhes os necessários suportes que eles precisam. Mas mais importante, eu penso também, é ter-se uma campanha de saúde pública que reconhece todas as respostas e identifica todos os comportamentos que as pessoas têm que ter, em termos de comportamentos individuais, porque nós vamos ter que apelar a todas as pessoas individualmente para que elas mantenham o comportamento que é necessário. Doutora Ana Novaes, temos neste programa a participação de telespectadores que estão preocupados com esta pandemia e querem retornar à sua vida normal. Alguns colocaram esta questão. Quando é que vão descobrir o medicamento para curar essa doença? Para quanto tempo teremos essa pandemia? Quando é que isto vai acabar? Porque a gente já não está a aguentar ficar em casa, fechado. Estamos já a ir para o serviço porque temos que ir para o serviço. Quando é que será descoberta uma vacina para combater a Covid?
Doutora Ana Novaes, essa é a pergunta de $1 milhão. O que a doutora tem a dizer sobre esta questão? Isto só vai acabar quando tivermos uma vacina. Até não termos uma vacina e então, enquanto as pessoas não tiverem o comportamento que têm que ter e o que o vírus não for contido, não vai acabar. Portanto, eu penso que vamos estar nesta epidemia por mais ou menos para o resto do ano, de certeza absoluta. Toda a indicação que nós temos é que a vacina não virá antes de próximo primavera. Portanto, vamos continuar a ter casos e vamos ter que continuar a manter esta alternativa, este alternado modo de vida, de viver diferente, com os cuidados de saúde pública que nós temos referido, até termos essa vacina. Essa é a realidade, infelizmente. A Covid-19 abalou as principais potências mundiais, que muitas vezes respondem também às emergências sanitárias de África. Os Estados Unidos disponibilizaram $milhões para ajudar a resposta na África subsaariana. Organizações internacionais e milionários também juntaram-se à causa para ajudar os mais debilitados, como é o caso de São Tomé e Príncipe, que recebeu um hospital de campanha. A Organização Mundial de Saúde ofereceu a São Tomé e Príncipe um hospital de campanha em abril deste ano para dar resposta aos casos de Covid-19. A estrutura, que não foi utilizada até meados de maio, funciona com o apoio do Instituto de Emergência Médica de Portugal, o INEM, e profissionais chineses. Márcio Silva, enfermeiro do INEM, explica como funciona. Vamos trabalhar aqui em conjunto com os profissionais de saúde locais para que este circuito unidirecional de zonas não infectadas para zonas infectadas e saída do hospital de campanha seja garantido para que não haja risco e o risco para os profissionais seja diminuído. Este hospital de campanha faz parte do quadro de cooperação entre a OMS e São Tomé e Príncipe, em parceria também com Portugal. Além do tratamento dos doentes, o circuito montado tem em conta o controle do nível de contágio entre profissionais de saúde. Este circuito demonstra, o que puderam aqui vivenciar, demonstra a qualidade da organização, a separação daquilo que é a zona limpa e a zona suja e os cuidados que são tidos em consideração para evitar que haja mais profissionais contaminados. O Hospital de Campanha de São Tomé e Príncipe tem capacidade para 50 camas e, após cerca de um mês em funcionamento, ainda não atingiu essa lotação. O país já registrou mais de 700 casos até ao momento e no mês de junho anunciou que vai passar a testar localmente. Anteriormente, São Tomé e Príncipe recorria a Portugal, Gana e Guiné Equatorial para efetuar testes. No final de junho, passou a contar com um laboratório financiado pela OMS, instalado no Hospital Aires de Menezes, com capacidade para fazer 10 testes por dia. Nestes meses da pandemia, vimos esgotar nas prateleiras de todo o mundo produtos que antes ninguém imaginava que poderiam. Luvas, álcool gel, máscaras, até mesmo papel higiênico. Felizmente, não faltou o calor humano ou mesmo mensagens de encorajamento, como esta de uma das nossas estrelas. Olá, guerreiros e guerreiras. Daqui Irina Vasconcelos, All Good. Cá estamos nas campanhas de informação e prevenção anti-Covid-19. Usar a máscara sempre que sair de casa, distanciamento social e evitando o contacto físico, lavar as mãos sempre que possível e trabalho remoto sempre que possível são 4 das medidas a não esquecer, pois podem salvar vidas, a minha e a sua. Obrigado por cumprir. You rock my world. A Covid-19 apanhou Moçambique bem no meio de uma crise financeira, uma insurgência em Cabo Delgado e débil sistema de saúde. Vamos a Maputo. Olden Guedes, da televisão de Moçambique, reporta sobre a resposta neste país. Efetivamente, Moçambique está neste momento a lidar com 4 problemas e de forma simultânea: dificuldades económicas, a questão da Covid, a insurgência em Cabo Delgado e também alguns ataques militares por parte da junta militar da RENAMO que vão acontecendo em Cabo Delgado. Relativamente à Covid, cujo primeiro caso foi diagnosticado em Moçambique em finais de março, há que referir que os números têm estado a subir de maneira galopante. Neste momento em que viu este despacho, Moçambique contabiliza perto de 800 casos, 5 óbitos e também perto de 200
casos recuperados. As províncias de Nampula e Cabo Delgado, no norte do país, são as que inspiram neste momento maiores preocupações por já terem entrado na chamada fase de transmissão comunitária. Nampula é a província mais populosa de Moçambique, tem reconhecidos problemas de escolaridade básica e tem também problemas de emprego formal. E todo este quadro, apesar dos apelos constantes das autoridades para que as pessoas se mantenham em casa, todo este quadro tem estado a complicar a contenção da propagação da Covid-19, porque, por um lado, há dificuldades de as pessoas assumirem este problema como um problema sério e, por outro lado, há pessoas que necessariamente têm de sair de casa todos os dias para procurar algum sustento na rua. Neste momento, há milhares de deslocados da província de Cabo Delgado que procuram ou encontraram refúgio nas províncias vizinhas do Niassa e Nampula. No caso particular de Nampula, sabe-se que esse apoio é sistematizado, estão a beneficiar as populações de apoio do governo e também de algumas entidades não governamentais que lidam com os refugiados. O facto é que lidar com esta problemática, e o governo tem estado a reconhecer, lidar com a problemática de Cabo Delgado não é fácil porque é um problema extremamente complexo. Essencialmente esta a situação aqui de Moçambique a partilhar. Entretanto, Amâncio, antes de fechar esta intervenção, gostaria de colocar uma questão ao Dr. Jeremias Agostinho, de Angola, que também se junta a este programa. No caso de Moçambique, os números estão a subir, no caso da Covid particularmente estão a subir, porque foi uma opção governamental de alargar o número de testes, antes concentrados apenas em Maputo, já foram descentralizados, estão a ser feitos a nível das regiões e porque o número de testes está a crescer, há também esta subida do número de casos. Angola é aquele país africano de expressão portuguesa que se apresenta com poucos números. Eu perguntaria ao Dr. Agostinho o que é que explica isto? Será pelo limitado número de testes ou há uma outra condição por detrás? Bem, muito obrigado, muito boa tarde. O motivo que pode estar na base de nós termos um número bastante reduzido de casos, na verdade, tem a ver com duas situações principais. A primeira tem a ver com as medidas que o nosso Estado tomou relativamente à Covid-19, ou seja, aprendendo um pouco com a experiência vivida pelos demais países, tão logo foram identificados os primeiros casos da doença em Angola, o governo tomou um conjunto de medidas que podem ter influenciado, como, por exemplo, ter decretado estado de emergência em todo o território nacional, desde os primeiros 3 casos diagnosticados. O facto desse estado de emergência ter envolvido situações como a suspensão do ensino geral e a suspensão do ensino superior, o encerramento de todos os empreendimentos comerciais que comercializavam produtos que não eram considerados como sendo importantes, a restrição do direito do cidadão à livre deslocação, isto é, pelo facto de se ter, com este estado de emergência, decretado que todos os cidadãos deveriam permanecer nos seus domicílios e um controle rigoroso por parte das pessoas que, por algum motivo, se ausentassem das suas residências, a cerca sanitária que foi tomada do ponto de vista interprovincial, ou seja, foi imediatamente cortada a possibilidade dos cidadãos deslocarem-se de uma província para outra. Este conjunto de medidas pode ter influenciado ao se criar o corte da cadeia de transmissão da doença a nível do nosso país. Estes são os primeiros aspectos. Depois, outro aspecto que pode estar a influenciar é, sem sombra de dúvida, a capacidade de testagem que o país possui. Nós temos uma média diária de 400 testes feitos, é um número bastante reduzido, porque nós temos uma população de mais de 30 milhões de habitantes
e esses testes estão a ser realizados única e exclusivamente na capital, que é Luanda, em instituições, no princípio, que eram públicas, e agora também adicionou-se uma instituição privada. Estes dois grupos, na verdade, de situações podem ter interferido na evolução da doença no nosso país, ao impedir que continuasse a cadeia de transmissão da doença. Dr. Jeremias Agostinho, temos uma pergunta de um dos nossos telespectadores. O que acha do comportamento das pessoas nesta pandemia? Dr. Jeremias Agostinho, qual é que é a sua opinião? Nós temos uma população que tem meio de sobrevivência suficiente para suportar todos os danos econômicos e sociais que a Covid está a causar, e este agregado populacional é principalmente o que encontra-se na zona urbana, e é esta população que tem conhecimento sobre a doença e tem tomado um conjunto de medidas para evitar a propagação da doença, mas infelizmente representa o menor grupo. Depois nós temos os nossos concidadãos que residem nas zonas periurbanas e nas zonas periféricas em si do nosso país, principalmente nas zonas rurais, que de certa forma não têm conhecimentos suficientes sobre a doença. Uma boa parte delas desconhece a doença. É também neste grupo onde encontramos uma parte com condições sociais e econômicas bastante reduzidas, sem condições para ter acesso aos meios de prevenção da doença, não tem acesso à água corrente, não tem acesso à água potável, não tem acesso a meios como o sabão, o álcool gel, e também tem pouco acesso à informação sobre a Covid-19, e uma boa parte dessa população dedica-se ao comércio, mas principalmente ao comércio informal. E este grupo, que representa a maior parte dos cidadãos, não tem, de certa forma, cumprido na íntegra com todas as medidas de prevenção para a Covid-19 e que deve claramente merecer maior atenção por parte, quer seja dos organismos do governo, assim como também das organizações não governamentais e das associações não governamentais, como é o caso da religião e dos partidos políticos também e de outras ONGs. Como sabemos, esta luta contra a Covid-19 não é apenas dos médicos. Ainda estamos em pandemia. Precisamos continuar a ter todos os cuidados. Lavar as mãos, higienizar os espaços e as superfícies, ter muito cuidado com os nossos idosos e pessoas com saúde mais frágil, aguentar um pouco mais as saudades que temos dos amigos e do convívio. Eu sou a Nancy Vieira e, como tu, continuarei a ter todos os cuidados para que tudo fique bem. Doutora Graça, parece que mesmo depois de mais de 3 meses ainda é um desafio comunicar sobre a Covid-19. Temos uma pergunta que ouvimos muito dos nossos telespectadores. Sou Maria Ribeiro, 47 anos, doméstica calvardiana. Doutor, o que é o coronavírus? Quais são as suas consequências? Doutora Graça pode responder, uma vez que é fundamental saber quais são os danos que a Covid-19 pode deixar. Esta é uma doença que apresenta um quadro clínico muito semelhante às gripes comuns que nós temos tido, principalmente na época fria. Entretanto, a diferença do coronavírus com as gripes comuns é que este coronavírus pode levar a quadros de infecções respiratórias bastante graves, incluindo pneumonias, e que até podem levar à morte. Há alguns fatores que tornam a pessoa mais ou menos suscetível a ter esta doença. Dentre eles está a idade avançada. As pessoas mais velhas têm um risco maior de contrair esta doença e, inclusive, contrair formas mais graves desta doença. Mas também pessoas que tenham alguma doença de base. Quando eu falo de alguma doença de base, falo de qualquer doença crónica. Isto torna-se um fator
um fator que torna a pessoa também suscetível a ter uma infecção grave de coronavírus. Falo aqui das diabetes, de hipertensão, de doenças que causam uma debilidade no sistema imunológico, como HIV, entre outras doenças que podem afetar o sistema imunológico. Portanto, há aqui uma série de fatores que podem fazer com que, com mais facilidade, as pessoas contraiam o Covid-19. Doutora Graça, temos uma pergunta da audiência para também dar a sua resposta. Gostava de fazer uma pergunta ao doutora. Até quando vamos ficar em confinamento por causa de Covid? Doutora, pode responder? Para nós falarmos de isolamento e de quando é que o isolamento vai terminar, nós temos que observar como é que se comporta a nossa curva epidemiológica, se já chegamos ao pico da infecção ou não, se a tendência dos casos é de diminuir ou não, e só assim é que podemos pensar em haver um relaxamento do isolamento social. Portanto, falar de fim do isolamento social implica, naturalmente, falar de fim da pandemia, e nós não temos como prever quando é que essa pandemia vai terminar. O que eu posso dizer e lembrar aos nossos telespectadores e ouvintes é que a nossa atitude é determinante para a evolução desta pandemia. Portanto, se nós não cumprirmos com as medidas de distanciamento, as medidas de isolamento, as medidas de proteção individual e coletiva, como o caso do uso de máscaras, a lavagem das mãos frequente, o uso de álcool gel, nós não estaremos a contribuir para a redução da propagação da epidemia. Doutora Ana, esta questão do isolamento, na sua leitura, até onde? Tanto o isolamento, há duas formas de ver para o isolamento. O isolamento dos casos que são casos positivos não vai acabar. Sempre que se identificar um caso positivo, na ausência de tratamento e na ausência de uma vacina, aquilo que se tem que fazer é pôr o caso em isolamento. Se estamos a falar mais, e portanto isso vai continuar enquanto estivermos na epidemia, se estamos a falar em termos de isolamento social, das medidas sociais de distanciamento, de confinamento, isso já é diferente, e eu penso que, por exemplo, nos Estados Unidos neste momento nós estamos a ver pouco a pouco uma abertura dessas medidas de confinamento social que tinham sido impostas, mas se conseguirmos manter um certo nível, manter esse comportamento, novo comportamento, e que as pessoas individualmente continuam a respeitar e a manter esse comportamento, pode ser que seja possível manter as pessoas fora do confinamento social, em termos de população, mas o isolamento de pacientes, isso não vai terminar enquanto estivermos a responder a esta epidemia. Dr. Jeremias disse antes que é um desafio o isolamento em Angola. Qual é que é a situação? É possível as pessoas cumprirem as regras ou não? Neste preciso momento é quase que impensável voltar a falar sem isolamento a nível do país. Não seria uma medida, claro, que do ponto de vista epidemiológico mais se adequaria ao momento que estamos a viver, com o aumento diário de casos em torno de 10, mas de certa forma, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, já não é sustentável que se faça o isolamento social como tal. Os nossos agradecimentos ao Dr. Jeremias Agostinho em Luanda, Angola. Muito obrigado, estamos juntos no combate ao Covid. A doutora Ana Novaes em Rhode Island, aqui nos Estados Unidos, também o nosso muito obrigado. Muito obrigada e foi um prazer estar convosco e pela ajuda em combater o Covid. E a doutora Graça Matim, que é a nossa médica residente aqui na Voz da América, serviço em português, muito obrigado. Muito obrigada. Lembrar a todos que o combate do Covid é responsabilidade de cada um de nós e todos podemos fazer a nossa parte. Neste bloco falamos sobre o impacto da Covid-19 em África, mas qual será o futuro do continente com esta pandemia? Esse é o assunto do nosso segundo bloco, logo após o intervalo. Até já.
Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. A partir de segunda-feira, este é o novo decor do Estúdio 2. Daqui transmitimos o Washington fora de horas. De segunda a sexta-feira. Durante 30 minutos. De notícias e informação. Por este mundo fora, vamos embora. Voltamos ao especial Covid-19 Caminhos Futuros. Na primeira parte, ouvimos as várias experiências na resposta à pandemia. O mundo inteiro luta para encontrar uma solução. Como será o nosso futuro? Teremos connosco os especialistas Dra. Vânia Teófilo, engenheira biomédica em serviço no Instituto Nacional de Saúde de Cabo Verde, e o Dr. Jorge Matines, especialista em governação e saúde em Moçambique. E agora vamos a Cabo Verde, um dos primeiros países lusófonos a reportar a doença, tendo os primeiros casos sido importados. Para nos contar como é que hoje o arquipélago lida com a pandemia, temos connosco a colega Maria da Luz, da TCV. Olá, Amâncio. Cumprimento também o painel de convidados. É verdade, aqui em Cabo Verde, os 2 primeiros casos foram detectados na segunda ilha mais turística do país, a Boa Vista. Tratou-se de uma turista holandesa e de um turista inglês, isto em março. Dias depois, a cidade da Praia registrou o primeiro caso, um cabo-verdiano que veio da França. Pelo que, por ser um país muito ligado ao turismo e com uma grande diáspora na Europa, os primeiros casos foram importados, sim. Mas depois começaram a surgir os casos de transmissão comunitária. A percepção que se tem é que as autoridades cabo-verdianas esforçaram-se desde a primeira hora para evitar a propagação do vírus pelo arquipélago. Por exemplo, Cabo Verde foi um dos primeiros países a interditar os voos de e para a Itália em finais de fevereiro, numa altura em que esse país contabilizava apenas 500 casos, o que foi essencial, já que Cabo Verde recebe centenas de turistas italianos, sobretudo da região da Lombardia. Em fevereiro, Cabo Verde não tinha condições técnicas para a realização de testes de Covid-19, tanto é que as primeiras amostras de casos suspeitos foram enviadas para Portugal. Mas já na segunda quinzena de março, Cabo Verde conseguia já realizar testes PCR no país. Hoje, 3 ilhas cabo-verdianas já realizam esses testes e já foram feitos mais de 30 mil testes rápidos de pesquisa de anticorpos e 9 mil testes PCR. As autoridades arranjaram também vários hospitais de campanha, onde as pessoas que testam positivo são isoladas, recebendo ali alimentação e cuidados. O esforço do pessoal de saúde, nomeadamente infecciologistas, pneumologistas, especialistas em saúde pública, psicólogos, enfermeiros, Serviço Nacional de Proteção Civil, Cruz Vermelha, etc., tem sido notável. Criou-se uma linha verde de atendimento para que as pessoas com sintomas de Covid não tenham de ir ao hospital. Mas apesar de todo o esforço, os casos de infecção por Covid ainda começaram a aumentar nestes últimos dias e no espaço de 3 meses passou-se de 6 casos para pouco mais de 1000.
sendo que metade já se recuperou da doença. Há críticas, claro, que dizem que houve alguma negligência das autoridades na detecção dos primeiros casos de transmissão comunitária, mas também alguns segmentos da população cabo-verdiana não respeitaram as restrições impostas pelo estado de emergência. O facto é que, sendo um país fortemente dependente do turismo, que representa 25% do seu PIB, Cabo Verde está a sofrer e muito os efeitos da pandemia. Os hotéis estão fechados e centenas de jovens perderam o emprego na Boa Vista e no Sal. Amâncio. Além dos nossos especialistas aqui conosco, nós recebemos mensagens de pessoas ilustres que querem lembrar que essa é uma luta séria para o bem de todos. Olá, eu sou a Karina Gomes, cantora da Guiné-Bissau, e venho aqui dizer que é importante nós nos mantermos saudáveis durante esta pandemia, protegendo-nos a nós e ao próximo com práticas simples de lavar constantemente as mãos com água e sabão, manter o distanciamento social e usar máscaras. No início da pandemia, com o mundo sem soluções imediatas, vimos uma corrida para a cura, incluindo tratamentos alternativos com ervas ou chás, e não faltaram adeptos. No meio rural de Moçambique, por exemplo, onde não há hospitais, faz tempo que as plantas são usadas no tratamento de várias doenças. O nosso correspondente André Batista em Chimoio, na província de Manica. Quase meio ano depois de tomar susto com o avanço rápido de infecções de síndrome respiratória Covid-19 no mundo, Moisés Parang, um curandeiro de Manica, diz que enfrenta a tarefa mais difícil para farejar a fórmula para o tratamento quando a província moçambicana entrou há um mês no mapa do novo coronavírus. Como esse coronavírus nunca existiu, é pela primeira vez esse 19. Então, estamos a tentar. Com uma lista memorizada de centenas de ervas e raízes, fruto de mais de 20 anos de experiência, há quase plantas medicinais para curar de tudo na sua farmácia tradicional, menos o novo coronavírus. Estamos preocupados de como se mata. Quando pega, não há medicamento. Quando te pega, não há medicamento. Então, essa é a preocupação. Sem terapias e forma de combate à pandemia, o curandeiro, à semelhança de outros ervanários, recorre a uma prática tradicional de infusão de ervas e raízes medicinais para aliviar quem chega ao consultório com infecções respiratórias antes de encaminhar ao hospital, porque pode ser coronavírus. Há bocado ouvi o ministro de Saúde a falar também, dizer que o nosso coronavírus pode vir também ter bafo, atenua. Mediante os sintomas, Parang escolhe plantas medicinais da sua horta doméstica para fazer a receita que garante vai aliviar qualquer aperto pulmonar e de falta de ar durante o bafo, uma inalação de vapor de infusão de ervas e raízes em panela a ferver, uma espécie de um ventilador artesanal. Aqui dentro nos pulmões pode vir, portanto, aqueles bichos, né? Aquilo que tinha fechado os pulmões pode vir atenuar um pouco. Mas nem todos são elegíveis ao processo, que exclui diabéticos e asmáticos, devido a riscos de sufoco. Conforme como nós vinha tratar pessoas para bafo, nós estava a ver que merece, esse que ele se lavar. Então, quando ver que já está a ultrapassar do volume, tanto é dirigir só os que têm aparelhos, né, e que vão ver. Encontramos Julieta Jorge na casa de Parang. A paciente de longa data de Parang veio fazer o bafo para aliviar um aperto no tórax, que não sabe se é coronavírus. Já estou normal, esse bafo já é bom para mim, ajudou muito. Bafo atenua. Era o nosso correspondente em Moçambique, André Batista. Voltamos a Luanda ao encontro da colega Ludmila Rangel, da TV Zimbo, que partilha a experiência angolana no que a fitoterapia diz respeito.
E sobre a fitoterapia ou os fitoterápicos, que na verdade são os medicamentos obtidos através das plantas medicinais, há nesta altura cá em Angola um número considerável de naturopatas, inclusive alguns afirmam que já têm a cura ou medicamento que cura a Covid-19. Um cenário que não é diferente de Madagascar, uma vez que o continente historicamente é marcado com este tipo de situações. Mas nós, entretanto, conversamos com o Dr. Pascoal Menho, um naturopata renomado cá em Angola, que falou sobre os riscos dos fitoterápicos nesta busca desenfreada pela cura da Covid-19. O que a naturopatia pode fazer nesta fase? O que pode fazer? Nada. A naturopatia não deve fazer nada. Não que ela não tem nada para fazer, mas não deve. Primeiro, a natureza da pandemia, estamos a lidar com vírus. Os vírus são cultivados e são guardados em laboratório de nível 4, onde a segurança é muito máxima. Então, qualquer pessoa que trate vírus, ele deve estar equipado minimamente como faz o cientista no laboratório de nível 4. Então, está ali a biossegurança. Se você dar qualquer medicamento ao paciente com coronavírus, um bom medicamento natural, um protocolo tal qual eu posso criar, eu talvez possa curar o paciente. Mas o que vai acontecer o quê? É que esse paciente, na altura que eu estiver a tratar ele pode me contaminar a mim, contaminar a mulher dele, contaminar os filhos, e os filhos contaminar os outros, e eu contaminar a minha família, e será um vetor, será um condutor, será um transmissor. Então, participar nessa terapia em casa é um crime. Ou seja, todo fitoterápico deve ter a sua ação comprovada através de estudos farmacológicos e toxicológicos, algo que aqui não se está a fazer nesta altura, e a população até certo ponto estava de facto a acreditar que os chás, as raízes e por aí além estavam de facto a curar a Covid-19. Mas esta imagem que lhes foi passada recentemente já começou a ser invertida. Pois, eu agora vou colocar uma pergunta à doutora Vânia. Quando é que nós teremos a vacina? Uma vez que continuam as pesquisas a serem feitas. Bom, neste momento, realmente há várias vacinas que estão já na corrida para o coronavírus, o novo coronavírus. Dentre estas, 3 já estão na terceira fase de desenvolvimento clínico. E a Universidade de Oxford, juntamente com uma entidade privada, querem que a partir de setembro esteja disponível uma vacina. Contudo, esta é uma corrida a vacinas nunca antes vista na história das vacinas. Normalmente leva 8, 10 ou mais anos a desenvolver uma vacina que seja segura e eficaz. Então, está uma corrida para esta vacina, mas que está também a desviar um pouquinho de todas as fases necessárias para garantir eficácia e segurança. Por isso, a vacina em setembro pode sair, mas pode não ser a mais eficaz. Podemos ainda ficar à espera mais alguns aninhos. Doutora Vânia, qual é a diferença? Eu estava a falar sobre a diferença entre o tratamento e a vacina em si, a eficácia da vacina em si. Claro. O tratamento normalmente faz-se numa fase em que a pessoa tem sintomas, ou seja, uma fase em que o vírus já fez a sua incubação e já está a causar uns sintomas no corpo, enquanto que a vacina é mais preventiva. A vacina é feita antes que a pessoa tenha contacto com o vírus, ou então, como por exemplo a vacina da raiva, a pessoa já foi infectada, mas ainda não começou o período de incubação. Entre o tratamento e uma vacina, a vacina é preferível. A vacina é o melhor método de combate a doenças existente. Então, a vacina pode ser feita antes da pessoa ficar contaminada e depois previne o desenvolvimento de sintomas ou o aparecimento da doença, enquanto que o tratamento vai ajudar a pessoa a lidar com os sintomas apresentados pela infecção. Obrigado, doutora Vânia Teófilo. Mais um recado das nossas celebridades aqui neste especial. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Adjo, estou aqui para falar para vocês a partir de Angola e venho reforçar a importância de mantermos o distanciamento social. Não se esqueçam de lavar muito bem as mãozinhas com água e sabão e também importantíssimo usarem as máscaras cada vez que forem à rua. Não se esqueçam que a melhor solução ainda é a prevenção.
Beijo muito grande nos vossos corações. A Organização das Nações Unidas já apelou para que a vacina chegue a todos. Mas até isso acontecer, o mundo permanecerá nesta dinâmica de distanciamento social e suas etiquetas. A África, com uma vida muito coletiva, comércio informal e logo aglomerados, adotou medidas de confinamento sem robustez financeira para suportar os danos. Jorge Matini, médico que estuda governação e saúde, quando dizes distanciamento em África, o que significa, Dr. Jorge? Obrigado, em primeiro lugar. Eu penso que para aquilo que tem sido prática, o distanciamento significa estar longe das pessoas, longe daquelas pessoas que nós temos algo com que partilhar. Neste caso, em relação ao Covid, em África tem-se mostrado que as pessoas têm maior adesão ao uso das máscaras e a lavar as mãos, mas têm dificuldades em relação ao distanciamento social. Primeiro porque, em termos, como eu disse, em termos culturais, nós dependemos muito de uma rede de apoio social, e quando estamos doentes e também quando estamos saudáveis, essa rede de apoio que é uma rede que tem em vista reduzir o risco de ficar sem recursos para qualquer tipo de doença que possas ter. Então, essa rede de apoio sobrevive de solidariedade, sobrevive também de contato físico, de uma aproximação entre as pessoas. No caso da Covid, tem-se demonstrado que a distanciamento social é um dos desafios das pessoas em manter esse distanciamento. Segundo, também tem a ver com a questão de que bastante gente em África depende muito de trabalhos do dia a dia, e esses são trabalhos, muitas vezes não são formais, são informais, que dependem muito do contato diário com as pessoas. Falamos do mercado informal, dos mercados, falamos dos outro tipo de negócio que as pessoas desenvolvem. E parte dessa atividade econômica é feita em espaços abertos, em ruas, em locais não apropriados, que não permitem um maior distanciamento entre as pessoas, de um distanciamento aceitável de 1,5 m, 2 metros. Então, este tem se tornado um grande desafio. Não penso que não é possível, mas tem-se demonstrado que as pessoas têm maior aderência ao uso das máscaras e lavar as mãos e menos aderência à questão do distanciamento físico. Dr. Jorge Matini, temos uma pergunta dos telespectadores. Qual tem sido a resposta do governo contra a pandemia Covid-19? Uma boa pergunta, Dr. Jorge Matini, pode responder? O que tem se demonstrado em relação à pandemia tem dois pilares importantes. O primeiro é a dimensão global, em que os países organizam a sua resposta em relação àquilo que tem acontecido no mundo, em relação ao que tem sido a prática do mundo. Não é? Depois tem aquilo que tem a ver com a economia política interna do país. Não é? Como vês, tivemos países onde o sistema sanitário é bastante frágil, e esses países tiveram uma reação diferente em relação à resposta. Temos países com uma certa robustez em termos de organização social e de organização de saúde, por exemplo, falamos da África do Sul e outros países, mas temos outros países que durante o período de Covid também passavam por alguns eventos que não permitiram, por decisões da própria economia política do próprio país, ter posicionamentos que podiam ser idênticos àquilo que se tem a nível global. Falo de países que passavam por períodos eleitorais, o caso do Burundi, o caso do Malawi. Então, cada país foi organizando, foi respondendo, primeiro, a esta pressão e prática internacional global, e a outra a uma pressão interna. O que tem-se visto é que países que puderam conjugar este esforço, o esforço internacional em termos de quais são as boas práticas que têm acontecido nos outros países, e aquilo que é investir num conhecimento próprio, mas que também seja um conhecimento que visa também adequar-se a esta prática internacional, tenham sido países bem-sucedidos. Mas não há em África, por exemplo, podemos dizer assim, uma resposta homogénea, é uma resposta heterogénea que depende muito da economia política desses países e também de como é que esses países querem ser vistos na comunidade internacional em relação à resposta ao Covid.
Vamos voltar à doutora Vânia Teófilo. Como cientista, acha que essa resposta dos países africanos inclui a ciência, inclui as vozes dos cientistas? É uma boa pergunta. Sinceramente, acho que é um pouco, às vezes, difícil a opinião dos cientistas ser ouvida acima da opinião pública. Então, há sempre diferentes países africanos, há diferentes situações, há diferentes crenças e diferentes opiniões. Então, acho que depende muito do líder político se está mais interessado na opinião pública ou em reeleições, ou se quer mesmo ouvir a opinião dos cientistas, que é uma opinião onde a política não tem lugar. É assim e deve-se fazer desta forma, ou não se sabe, vamos aprender mais um pouco. Então, acho que em África ainda a valorização da opinião pública, que é muito importante em vários aspectos, mas nesse caso, no caso em que estamos a tratar uma epidemia, devia ser uma opinião mais formada, talvez uma opinião em que deve tentar pesquisar mais fatos e ouvir um pouquinho mais o que os cientistas têm estudado. E depois os políticos talvez podem pecar um bocadinho em ouvir mais a opinião pública, a crença, do que realmente o que a ciência diz. Obrigado, doutora Vânia Teófilo, a partir de Mindelo, em Cabo Verde. Muito obrigada eu pelas questões. Obrigado, doutor Jorge Matini, que está em Maputo, Moçambique. Muito obrigado pelas questões também. Voltamos a Cabo Verde, onde Maria da Luz Neves, da TCV, tem uma pergunta para a nossa colega Ludmila Rangel, de Angola. Como já sabemos, a pandemia da Covid-19 afetou muitos programas de saúde em África, programas de vacinação, programas de despiste do câncer e de doenças crónicas. Pessoas com doenças graves ou crónicas deixaram de ir às consultas por medo de contraírem o vírus nas clínicas e hospitais, etc. Pelo que pergunto, se esta pandemia se depois desta pandemia vai ser possível retomar o ritmo desses programas a breve trecho. Quais são as previsões para o futuro próximo? Maria da Luz, quanto ao que está a ser perspectivado em relação à Covid, todas as atenções estão voltadas para as vacinas, para a produção de uma vacina eficaz, e eu vou começar por falar propriamente do continente africano, onde os líderes africanos defendem a distribuição justa de uma possível vacina contra o novo coronavírus. Mas as evidências mostram que isso está longe de acontecer, porque a África continua a ser um continente marginalizado. A história recente confirma que os africanos não têm tido a oportunidade de dar o seu contributo na busca de soluções para as diversas pandemias que surgiram nas últimas décadas, e agora, com o surgimento da Covid-19, este quadro não será diferente. A semelhança do que já aconteceu no passado, a África foi colocada de parte no processo de investigação em curso em todo o mundo para a descoberta de uma vacina ou de uma terapia eficaz contra o novo coronavírus, sem qualquer intervenção nos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de uma possível vacina. No entanto, resta aos africanos a fase de testes, que é, de resto, a mais importante, mas também a mais delicada em todo este processo. Porquê? Porque o que se sabe é que a África do Sul pode não estar também sozinha nesta iniciativa, já que foi na semana passada em que o governo sul-africano anunciou a participação nos testes da vacina com 2.000 pessoas, e dentro deste grupo constam 50 pessoas seropositivas. E o Quênia é outro país africano que também se prepara para albergar ensaios de uma possível vacina contra a Covid-19. E mais, Maria, o Congo Democrático, quando se predispôs a fazer os testes, foi severamente criticado por vários países africanos, mas, infelizmente, quando se fala em ensaios de novas vacinas no nosso continente, os africanos não guardam boas recordações. Há evidências de que algumas empresas farmacêuticas realizaram testes em partes de África com pouca consideração à ética ou até o simples respeito pela vida humana. Na Nigéria, no início dos anos 2000, a empresa farmacêutica Pfizer pagou 75 milhões de dólares para evitar um processo judicial por acusações de ter testado
um medicamento para a meningite em 1996, sem que a população estivesse preparada para o efeito. Este medicamento, o Trovon, neste caso, provocou a morte de cerca de 11 crianças e danos psicológicos a outras 189. Apesar destas tragédias, a África não tem muitas alternativas e o ideal era que fossem os próprios africanos a desenvolver e a testar a sua própria vacina, como defende o chefe de Estado sul-africano e presidente em exercício da União Africana. Mas é preciso compreender que, para a realização deste desejo, sua força de vontade não basta. E embora os africanos sejam independentes há sensivelmente 50 anos, nenhum país do continente dispõe da capacidade técnica, financeira e humana para criar a sua própria vacina. Aliás, um dos principais fatores deste atraso da África em relação ao resto do mundo é o fraco investimento no setor da saúde e a consequente estagnação da pesquisa e da investigação científica em medicina. Não obstante a esta realidade, é certo também que o continente africano não pode ficar para trás na luta contra a Covid-19 sob pena de se comprometer aos esforços globais na luta contra a pandemia. Vale lembrar que, para que uma vacina seja considerada eficaz, é importante que ela funcione em todos os continentes. Daí a importância de se incluir os africanos no processo de produção e desenvolvimento de uma possível vacina contra o novo coronavírus. Saindo agora do continente, vamos olhar para o mundo. A busca continua desenfreada, ou seja, a busca é geral pela vacina da Covid-19. E as organizações, ou seja, a Organização das Nações Unidas, a cabeça contra a marginalização dos países pobres na distribuição da futura vacina contra a Covid-19. Apesar desta iniciativa, tudo indica que serão os países ricos a ter a última palavra em relação a este processo, relegando para o último plano os países subdesenvolvidos na hora da distribuição da vacina. E depois teremos as guerras governamentais entre a estabilidade da economia e também a estabilidade da situação epidemiológica em países como os Estados Unidos, o Brasil, o México, a Índia, enfim. Depois também vamos para a Europa, em que a Rússia está a registrar altas taxas de contágio. Por isso, é importante também que os africanos participem em massa neste processo, nessas pesquisas científicas. Obrigado, Ludmila Rangel, da TV Zimbo, em Luanda, e Maria da Luz Neves, da TCV de Cabo Verde. Duas mulheres exemplares nesta luta contra a pandemia, duas guerreiras, e temos também o recado de uma mulher que é igualmente uma guerreira. Olá a todos, eu sou Neima, cantora moçambicana. Cá estou eu para falar-vos, ou então para passar-vos um pouco das dicas que eu tenho feito todos os dias, desde então que a gente se deparou com esta situação. Eu vou pedir às minhas mamães, principalmente aquelas que estão na situação em que eu me encontro, para nunca se esquecerem de lavarem as mãos antes de amamentarem os seus bebés. E quando forem às consultas, não se esqueçam de levar a máscara convosco, não se esqueçam de também serem portadoras de um álcool gel, ou então um álcool 70%. Se não tiverem, naturalmente que as unidades sanitárias devem ter água e sabão. Antes de vocês entrarem para a consulta, por favor, higienizem as mãos e sempre depois das consultas, sempre que puderem, façam o mesmo. E quando chegarem a casa, a primeira coisa que vocês devem fazer é naturalmente lavar as mãos e diretamente tomar banho e trocarem a roupa que vocês tiveram com elas na rua, ok? Nunca se esqueçam de lavar as mãos, sempre, sempre. E se porventura tiverem algum indício de tosse, febre, qualquer coisa assim, nunca deixem de amamentar as vossas crianças, mas é importante que vocês estejam com uma máscara para poderem amamentar as vossas crianças, tá bom? E vocês, meninos, façam a mesma coisa. Não se esqueçam que a higienização é super importante nesta altura, muito mesmo. Sempre que tocarem em superfícies, sempre que se fizerem a rua, quando regressarem a casa e sempre que tiverem a oportunidade, por favor, lavem as mãos. Lavem as mãos, cheguem a casa, troquem de roupa, tirem aquela roupa que estiveram com ela na rua, tá? Este é um apelo meu para todos vocês. É exatamente isso que a gente tem estado a fazer aqui em casa, tá bom? Um beijinho muito grande a todos vocês e até já. O mundo não previa uma pandemia que fosse afetar em escala global a todos nós.
os desafios de saúde, em particular, apenas aumentaram. Mas o continente africano não lavou as mãos de abandono, segue lavando as mãos para se livrar da Covid-19. E nesta luta, uma mão lava a outra. Eu sou Amâncio Miguel e este foi o especial Covid-19 Caminhos Futuros da Voz da América. Assim que nos assiste, fique seguro, lave as mãos, use a máscara e fique em casa.